Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que o Senhor nos convida ao caminho verdadeiro, marcado pela graça e pelas boas obras. Então, que nós busquemos sua ajuda e peçamos a força para podermos responder com alegria quando ele vier até nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 7, versículo 15 a 27. Daniel, capítulo 7, versículo 15 a 27. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me fazendo conhecer a interpretação das coisas. Esses 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos eternamente. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do quarto animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando, e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e esse será mais poderoso do que seus antecessores. E abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Então, falando aqui na leitura de hoje, e falando também no Salmo, no salmista, os povos se agitam e os reinos desabam. Salmo 45, versículo 7. Mas a força e a graça do Senhor permanecem. Nas leituras de hoje, tanto a primeira quanto o Evangelho, nós somos convidados a não praticarmos ações que nos afastam de Deus. Pelo contrário, devemos buscá-lo incessantemente e com a sinceridade do nosso coração. Aqueles que confiam nos poderes deste mundo e nas riquezas se perderão em seu meio, estando surdos às palavras do Senhor e, portanto, afastados da salvação. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais fazer a vontade de Deus e sempre nos colocarmos a serviço dele e sempre trilharmos o caminho de Deus, o caminho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula e da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Então, essa leitura do Evangelho hoje, nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, mantermos firmes no que o Senhor nos diz e presurosos em cumprir a sua vontade. Somente assim
Não nos perderemos entre as vozes que não conduzem ao amor e aos desejos que não conduzem à graça de Deus. É assim que ficaremos em pé diante do Filho do Homem. Então, assim, quando formos chamados, responderemos com alegria: Eis-me aqui, diante do Autor e Consumador da nossa fé. Busquemos a vida, a caridade e a oração, a fim de que não sejamos confundidos. Então, que nós realmente possamos sempre, buscar a vida, a caridade, a oração, buscar a fé, para que a gente possa realmente, estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.